Estamos lendo o livro de Tiago, você pode abrir Tiago capítulo 2, e o interessante de Tiago, que é o irmão do Senhor, né? Eu falei isso na última pregação. Ele é como um médico que faz um diagnóstico. Quando você lê Tiago, você vai percebendo que ele vai mostrando, né, o problema, né? E ele dá o diagnóstico daquilo que a gente tem. É como se fosse um médico avaliando a nossa espiritualidade, né? E de acordo com o que a gente vai lendo, a gente vai se questionando, né? Nós estávamos falando sobre fé. E hoje a gente vai falar sobre a fé genuína, a fé ativa, a fé dinâmica, né? Que tipo de fé nós exercemos no ambiente que nós vivemos, né? Se a gente fizesse uma avaliação de cada um de nós no ambiente que a gente viveu durante essa semana, o que as pessoas falariam da nossa fé? Como que as pessoas enxergariam a nossa vida cristã? Será que elas falariam, isso aí é um cristão realmente verdadeiro? Ou as pessoas falam assim, isso aí é só da boca para fora, né? John Bunyan, no livro Peregrino, ele escreve assim, a alma da religião é a parte prática. A alma da religião é a parte prática, né? John Wesley, também, que foi um fundador do metodismo, ele falou, a maior de todas as dificuldades é aplicar o cristianismo à fé prática. A maior de todas as dificuldades é aplicar o cristianismo à fé prática. Por isso que Jesus, ele nos coloca, né, no Sermão do Monte como luz do mundo e sal da terra, né? Luz do mundo é aquilo que as pessoas vão ver em nós a partir do momento que a gente fala que nós seguimos o nosso grande mestre, Jesus Cristo, né? Então nós vamos ler o texto de Tiago, capítulo 2, do versículo 20 ao 26. Agora Tiago vai falar sobre a fé de uma forma prática. Vamos orar? Pai Santo, quero agradecer por mais uma vez ao Senhor. Obrigado pelas canções. E assim, Deus, como Tiago avalia a nossa espiritualidade através desse livro, que nós nessa manhã possamos avaliar cada um de nós, né? Paulo fala em Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e é isso que eu gostaria que nós fizéssemos, cada um de nós, fizesse uma avaliação pessoal de como nós somos como cristãos, que tipo de fé nós praticamos. E eu sei, Deus, que a sua palavra, ela é transformadora, que ela possa transformar tanto a nossa mente como o nosso coração nessa manhã. E que durante essa semana, Deus, a gente possa mostrar para as pessoas que nós somos não só ouvintes, mas praticantes dessa palavra, para que o teu nome seja glorificado e exaltado. É em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a santa palavra do Senhor: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar seu próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura o qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais, pois, que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obra a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu acho que uma das coisas mais tristes, né, que pode acontecer na nossa vida cristã
é as pessoas olharem para nós como hipócritas, né? Pessoas que falam, né, em alta voz sobre o cristianismo, mas que a vida é uma vida tão rasa, tão longe de Deus, tão sem amor, né? Isso que é o ponto que Tiago está falando para essa igreja, né? Ele escreve essa carta para uma igreja perseguida, uma igreja dispersa, né? E a preocupação dele é o testemunho dos irmãos. Vocês estão sendo perseguidos, vocês estão sendo dispersos por tantas regiões, mas cuidado, que através da sua vida, né, as pessoas podem se aproximar do Senhor ou podem se afastar do Senhor, né? Então ele fala sobre três tipos de fé. A primeira é a fé morta, né? Aquela fé morta é aquela da mente, você compreende, você ouve, você compreende, mas não passa disso. Ouve por um ouvido, sai pelo outro e você continua a vida conforme você vivia. Não altera nada, não muda nada na sua vida, né? Ela é intelectual só, mas não passa disso. Depois ele fala sobre a fé demoníaca, a fé que afeta a parte intelectual, né? Ela gera uma emoção. Ele fala, os demônios creem e tremem, né? Então o demônio, quando ele via Jesus, ele se prostrava e falava, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, né? O Senhor vem nos julgar antes da hora, né? Porque eles sabem que eles estão condenados, eles têm consciência disso, mas eles não se prostravam diante de Jesus, eles não tinham nenhum relacionamento com Deus através disso, né? E às vezes a gente crê no Senhor, a gente até se emociona, chora, mas a gente não muda nada também, continua sendo morto as nossas atitudes, né? Então ele fala sobre a segunda fé, e ele fala sobre essa terceira fé que a gente vai falar sobre essa noite, essa manhã, essa noite. E a gente escurece aqui e fala, ó que fé que tem esse pastor, né? Ela afeta a mente. Eu entendi. Ela nos emociona, porque não tem como a gente estar na presença de Deus sem nos emocionar, né? Mas ela afeta a nossa vontade, afeta a maneira como nós vivemos, afeta a maneira como nós lidamos com o próximo, né? Ontem nós estávamos lá no curso, e uma pessoa falou sobre isso, sobre a comprovação do amor a Deus está no amor que eu tenho ao próximo, né? E quando eu tenho a fé autêntica, isso afeta a minha vida, porque eu passo a olhar o próximo como alvo do amor de Deus. E isso tem que mudar totalmente a nossa vida, né? Essas três fés é como se fosse assim, um médico descobriu uma cura, né, para uma doença que não tem cura. E ele escreve todo um manual de como a gente tem que fazer para que a gente adquira a cura daquela doença. E aí uma pessoa vê falar desse médico, ele descobriu essa cura, lê o manual, mas fala assim, mas eu não acredito. É uma fé morta. Outra pessoa lê o manual, se alegra, fala, nossa, que bom que ele descobriu essa cura e tudo. Aí fala, mas você tem que fazer o tratamento, você vai fazer o tratamento, você vai procurar o médico? Fala, não. Deixa para depois. A fé verdadeira é aquela que você vê o manual. Esse é o manual da cura, né? O salário do pecado é a morte, assim diz a palavra. Todos os homens estavam mortos em seus delitos e pecados. Mas nós temos um médico divino, aquele que cura todas as nossas aflições, doenças. Aqui está a cura, né? Então, quando você lê essa palavra, você vai ao médico, se você se prostra diante dele, então você adquire essa cura, né? É sobre essa fé que transformadora que eu queria falar aqui nessa manhã, né? E Tiago, ele ilustra o argumento dele com dois personagens, né? Um que a gente já falou um pouco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, que é Abraão, e outro sobre uma mulher chamada Raabe, né? Então, Abraão, a justificação de Abraão foi por fé. Nós vimos em Romanos 4, há umas 3 semanas atrás, que o que justifica o homem é a fé.
eu sou justificado por fé. Mas é interessante que Tiago fala que não só fé, mas a obra, né? E a gente às vezes acha que tem uma contradição. Até o reformador Lutero, quando ele fala sobre esse livro, ele fala que é epístola de palha, porque ele considera que os argumentos de Tiago são errados. Mas ele não atentou, ele não percebeu, né, que não existe contradição entre Paulo e Tiago, existe um complemento. Tiago complementa o pensamento de Paulo. É lógico que quando você crê em Deus, você já está salvo. De todo o coração, com a fé transformadora, né? Mas Tiago fala que essa fé, ela tem que ser acompanhada de algo que testifique. É a questão que Jesus fala para os discípulos: pelos frutos conhecereis aqueles que são meus. Você pertence a Jesus? Você pertence a Jesus? Se você creu em Jesus, como um único meio de salvação, não existe outro, se você creu em Jesus, então você entendeu a fé que salva. Mas a partir daí a sua vida tem que ser transformada. Não tem como, né? Então, o argumento de Tiago, ele complementa aquilo que Paulo falava, né? Os homens, eles não enxergam a nossa fé. Se você falar na rua aí, eu creio em Jesus, aí o cara fala assim, tá. E daí? Será que se ele verificar a sua vida, né, e caminhar com você, ele vai perceber que pela sua vida você testifica a fé que você proferiu? Ou não? Essa é a grande questão, é que John Bunyan fala: a alma da religião é a fé prática. A alma da religião sua é você viver aquilo que você crê de uma forma plena, né? Romanos 3:24, voltando para o argumento de Paulo, que eu acho tremendo, né? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, sempre pensa nisso, ele escreveu assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, nós somos justificados pela graça, né? Mediante a redenção. Cristo é o nosso Redentor, que vem por Cristo. Isso não está errado, isso é certo, certíssimo. Romanos 5:1, ele fala assim: justificado foi mediante a fé, temos paz com Deus. Quando nós cremos, nós temos paz com Deus, porque a ira de Deus está sobre toda pessoa que comete pecado. Todo ser humano pecador, ele merece a justiça, merece condenação, mas nós somos justificados por fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do momento que nós cremos em Jesus, nós temos paz. Deus já não nos olha como pecadores, mas nos olha como pessoas remidas, como filhos, como perdoados, né? Somos absolvidos pelo tribunal de Deus, né? E aprovados pelo tribunal dos homens. A igreja testifica que nós somos cristãos ou não, e as pessoas fora, que nós convivemos fora, elas começam a olhar para nós e falar: essa pessoa realmente é um seguidor de Cristo. Lá em Atos tem uma passagem que eu gosto muito, que fala assim: os cristãos, né, pela primeira vez foram chamados de cristãos, porque as pessoas olhavam para os cristãos daquela época, para os filhos de Deus, e falavam: nossa, eles parecem com o Cristo que eles pregam, eles vivem o Cristo que eles pregam, Cristo que eles pregam faz parte da vida deles, perdão, comunhão, compaixão, misericórdia, amor, tudo isso estava naquela igreja pulsava Cristo. Cristo estava fazendo parte da vida daquela igreja, né? E as boas obras que nós fazemos, que testificam a nossa fé, na qual Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela, que eu faço Efésios 2:10. Então, quando a gente converte, Deus mostra para nós: é isso que eu quero de você, é essa vida que eu quero que você tenha, é esse comportamento que eu quero que você tenha.
É dessa maneira que eu quero que vocês ajam, como eu agi no mundo que eu vivi, né? Então, o nosso grande padrão de vida é Jesus. Ele é nosso alvo. Eu tenho que ser como Ele. Lógico que nós continuamos pecadores. Continuamos pecando. Infelizmente é a nossa vida, porque nós temos a natureza de pecado, mas nós somos nova criatura. Nós começamos a agir de forma diferente. Então, fé e obra são dois lados da mesma moeda, né? Abraão é usado por Paulo como um exemplo de um homem que creu, né? E isso lhe foi imputado como justiça. E Tiago olha para Abraão como um homem que creu e que agiu coerente com a sua fé, né? E esse é o grande ponto, né? Então, Tiago, Paulo enfatiza a raiz, né? Em que nós estamos embasados, a rocha que é Cristo, né? E Tiago, ele enfatiza o fruto daquele que creu. E aí a gente tem que, nesse diagnóstico, né, que Tiago faz da nossa vida, a gente tem que olhar e falar, que tipo de fruto eu estou produzindo? No trânsito, né? O cara dá uma fechada na gente no trânsito, a gente joga flores para ele, né? Não é assim? Nossa, oh, glória a Deus, irmão, né? Bate no carro da gente, oh, aleluia, né? Mas a gente tem que entender que hoje nós não somos mais o velho homem, nós somos um novo homem transformado por Cristo. Então o perdão, o amor, o arrependimento brota de nós, porque o Espírito Santo habita em nós, ele convence cada um de nós do pecado. A fé que nós professamos em Cristo, e quando é uma fé genuína, nós somos selados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos revela como nós devemos agir. Nós não agimos mais pela nossa vontade, mas pela vontade de Deus, que nos é revelada pelo Espírito, que nos é revelada pela palavra, né? E Tiago, ele fala assim, voltando para o texto, Tiago 2, não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu no altar seu próprio filho Isaque. Ele faz uma pergunta. Quando Abraão pega o filho dele, e Deus fala assim, Abraão, pega Isaque, seu filho, seu único filho, e você vai levar para sacrificar para mim no altar. Isso é um teste de fé que Deus fez com Abraão. E Abraão pega, prepara a madeira, prepara o fogo, prepara todas as coisas, o cutelo, né? E pega o filho dele e sai caminhando com o filho dele. No caminho, Isaque fala, papai, o senhor vai sacrificar, tem tudo aí pronto para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? E Abraão fala assim para ele, Deus proverá meu filho, Deus proverá o cordeiro. Eu fico perguntando, Deus não faz o mesmo teste com todos nós, não, tá? Você tem filhos? Se Deus pedisse para você hoje sacrificar seu filho, você sacrificaria? Esse teste seria para você como? Que tipo de teste seria esse? Né, você pegar seu filho, seu pai, se você não tem filho, seu pai pegasse você, pegasse as coisas tudo para sacrificar e falava, vamos filho, né? Tanto Isaque como Abraão ali começam uma jornada de fé. Isaque também começa a crer no Deus de Abraão, né? Ele pergunta para o pai dele, e é interessante que Isaque vai para o sacrifício como um cordeiro mudo, como o nosso Jesus foi. Ele não reclama, ele não fala nada. Você imagina o pai deitar o filho, né, e fazer o gesto de fazer o sacrifício, Isaque está ali totalmente petrificado, né? Ele fala, nossa. E aí Deus fala, Abraão, não faças isso. No arbusto tinha um cordeiro preso com um chifre. Aquele era o sacrifício. Mas Deus não impediu o sacrifício do próprio Filho dele, Jesus Cristo. Lembre-se disso. Essa é a lição dessa história de Abraão. O que Abraão não viu, o Cristo, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, o Cristo que habitou entre nós, Abraão não viu, mas ele creu.
Ele creu no sacrifício de Cristo. Não precisou ele sacrificar o filho dele. E a gente, quando olha para a vida de Abraão, abra sua Bíblia em Hebreus 11:19. É bom a gente ler a Bíblia de vez em quando, essa passagem. Hebreus é antes um pouquinho de Tiago, tá? Um livro antes. Deus falou para Abraão assim: em Isaac será chamada a sua descendência. Então Abraão, ele creu e falou: nossa, então de Isaac vai nascer todos os meus descendentes, né? Ele creu nisso. E aí Deus pede para ele sacrificar Isaac. E no 19 ele fala assim: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou, né? Então ele pensou: Deus falou para me sacrificar meu filho, mas ele falou que esse filho me daria descendência. Então eu creio. E mesmo que eu faça o sacrifício dele, Deus vai ressuscitar. Deus vai ressuscitar esse meu filho. Ele crê nisso. Por isso que ele obedece, porque ele crê que Deus é fiel naquilo que ele prometeu. E a fé genuína, ela acredita naquilo que Deus nos promete. Não naquilo que eu quero, mas naquilo que Deus nos promete, né? E a palavra crer, ela aparece na Bíblia pela primeira vez nesse texto, que fala assim: Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Está no versículo 23. Mas a fé não aparece nesse momento, o crer não aparece nesse momento. Abel creu em Deus quando fez o sacrifício, né? Caim fez um sacrifício que não agradou a Deus, mas Abel fez o sacrifício que agradou a Deus. Noé agradou a Deus pela fé, né? Toda a Bíblia, ela fala sobre pessoas que creram com uma fé genuína. Pessoas que creram com uma fé genuína, né? Então, no Gênesis 15:16, que é esse texto aqui, não precisa abrir não, que fala que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Mas a fé de Abraão foi uma fé prática, né? Foi uma fé prática. O maior teste de fé que alguém já passou foi Abraão. E Deus proveu o cordeiro, né? Isso é importante, porque esse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo, é o nosso Senhor, né? A gente tem que entender que Deus proveu para nós toda a solução para a nossa vida de pecado, nossa vida de falta de fé, nossa vida de maldade, né? Nós somos maus diante de Deus porque nós somos pecadores, né? Então a fé dinâmica, ela nos submete a algumas provas de Deus, que vai confirmando a nossa caminhada cristã, confirmando, né? Tem uma frase de um outro reformador que se chama Calvino, né? Que ele fala assim: a fé sozinha justifica, mas a fé que justifica, ela faz com que ela não vem sozinha. A fé que justifica não vem sozinha, ela causa em nós uma transformação, né? Eu sei que você pode pensar assim: puxa vida, mas será que a minha vida está sendo assim transformadora, sempre transformando? Deus vai cuidando, né? Que como filho, Ele conhece totalmente os seus caminhos. Ele conhece o que você vai viver amanhã e Ele permite que você viva alguns momentos difíceis para que Ele possa te edificar através da fé. Tiago fala isso no começo: as provações vêm na nossa vida para que a gente fortaleça cada dia mais, né? Às vezes a gente passa por tantas dificuldades e a gente sai mais forte. Isso faz parte da fé, né, que Deus nos ensina a ter, né? E eu acho bonito, no final, ele fala assim: e Abraão foi chamado amigo de Deus. Será que você pode ser chamado amigo de Deus? Amigo, Jesus fala para os discípulos assim: não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Porque o servo não sabe aquilo que o seu Senhor quer, ele apenas obedece, mas o amigo sabe, né? Então ser amigo de Deus é conhecer, é intimidade, relacionamento. Nós temos que ter relacionamento com Deus a tal ponto de eu saber o que Ele quer para mim.
Quantos dias você acorda de manhã e coloca a sua vida diante de Deus com plena certeza que Ele está cuidando? Com plena certeza que independente do que você vai passar, Deus está cuidando. Eu sou amigo dEle. Eu sei o que Ele tem para mim. E Ele tem para mim o melhor. Não importa se seja dificuldades, mas Ele está comigo. Amém? Eis que estou convosco todos os dias, Jesus fala, né? E eu creio pela fé que Jesus está aqui, amém? E esteve comigo durante toda essa semana, amém? Você crê nisso? Toda essa semana esteve comigo. Isso me dá tanta tranquilidade. Eu não sei se eu sou chamado de amigo de Deus, tá? Porque eu não sei também quem que você olha e fala, essa pessoa realmente é cristão. Quem que é a sua referência como cristão? Timóteo tinha a referência dele como cristão, Paulo, né? E Paulo fala assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, quando as pessoas olhavam para Paulo, para Pedro, para Tiago, eles falavam, esses homens realmente seguem a Cristo. Tiago não tinha só uma aparência física parecida com Jesus, porque Jesus é filho de Maria e Tiago é filho de José com Maria, né? Ele devia ter uma aparência física, podia ser um pouco parecido. Mas o que fez a diferença na vida de Tiago é crer no próprio irmão, como Messias. E se você não acredita nisso, a Bíblia fala que Jesus teve irmãos, filhos de Maria e de José. Isso é verdade, tá? Porque a Bíblia fala isso. E Tiago era irmão do Senhor. Mas, contudo, ele não se considera irmão do Senhor, ele se considera servo do Senhor. Isso é muito importante a gente ter como padrão, né? Como conhecimento. Mas ele não para em Abraão. Eu acho interessante isso, que Abraão, se a gente olhar para Abraão hoje, seria um grande empresário, tá? Um homem de família, um homem que todo mundo gostaria de ter como amigo, né? Abraão era uma pessoa assim, uma pessoa de sucesso. Quando Deus chama Abraão, ele já tinha muitos bens. Ele não é chamado por Deus com uma mão na frente e outra atrás. Ele tinha muitos bens. E Deus falou, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, o primeiro passo de fé de Abraão, ele pega as coisas dele e obedece. Ali começa a jornada de fé de Abraão. Mas ele fala do exemplo de uma mulher chamada Raabe. Aí ele fala, verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Tá? Ela fala, de igual modo não foi também justificada por obras a meretriz Raabe. Meretriz Raabe, a prostituta Raabe. É interessante, né? Que Deus chama pessoas para o reino dele e pessoas que às vezes a gente não escolhe. Pessoas que a gente não olha com os olhos como Deus olha. Ele enxerga coisas que nós não enxergamos, né? Tem uma história, tem uma palavra francesa que é triagem, né? Triagem é separar, né? Vocês que são médicos e enfermeiros, que tem aqui bem bastante na igreja, triagem é quando você vai num pronto-socorro e vê aquele monte de gente doente. E aí você vai olhando as pessoas, quem que tem mais necessidade do que outras, né? Tem pessoas que vão na igreja, no hospital, porque são hipocondríacos. Você já viu isso? Eu fui uma vez lá no hospital São Lucas, quando tinha o São Lucas, e eu sentei lá, o meu filho tinha caído, estava suspeito de ter quebrado o braço. Sentou uma mulher do meu lado e falou assim, o que você tem? Eu falei assim, eu não tenho nada, meu filho, acho que quebrou o braço. Ela falou assim, eu tenho não sei o que lá. Ela foi falar. E começou a falar o diagnóstico dela e tudo quando é a doença que ela tinha, um monte de doença, né? Aí eu fui, tá, e tudo, né? Eu falei, eu vou orar para a senhora. Ela falou, ora mesmo, que eu preciso, né? Aí a enfermeira chegou perto de mim, essa mulher está te incomodando? Eu falei, não, é porque todo mundo, ela senta, pega a doença da pessoa e passa para ela. Então o diagnóstico da pessoa, ela passa para ela, né? Então ela era da triagem, né? Aquela pessoa que não precisava de tratamento. Então o médico dava um comprimido para ela, uma aspirina, e vai para casa. Melhorou. Nossa, doutor, que remédio bom que o senhor me deu, né? Então a triagem é feita dessa forma, né? E na Segunda Guerra Mundial, eles faziam a triagem assim, eles separavam
as pessoas por três grupos. O primeiro grupo era o grupo das pessoas sem esperança. Eles olhavam para a pessoa e falavam, essa não tem esperança, então deixa separado. O segundo grupo é as pessoas com esperança, né? Ferimentos leves, pessoas que estavam ali, um arranhão, uma bala que passou meio, né? Vão sobreviver mesmo sem tratamento. E a terceira categoria são as pessoas duvidosas, que teriam que ter um tratamento imediato para poder sobreviver, né? E nessa triagem eles faziam na Segunda Guerra, realmente porque poucos funcionários, né? Poucos médicos, poucas enfermeiras e muita gente, né? A demanda era muito grande. E eles tinham que fazer essa triagem rápida. E eles colocavam cores. Sem esperança, aqueles que têm esperança e aqueles duvidosos. E tinha uma enfermeira passando na triagem ali, e ela viu um rapaz que ele tinha sofrido uma rajada de metralhadora, e a perna dele perdeu. Ele tinha perdido muito sangue, mas ela percebeu que ele estava consciente. E ela sentou para conversar com ele, e ela descobriu que ele fazia parte, ele morava na mesma cidade, no mesmo bairro que ela morou. Então ela olha para aquele rapaz e ela fica com dó porque ele estava sem esperança. E ela, escondido, troca para o duvidoso. E aquele rapaz é tratado e mesmo sem perna ele sobrevive por muitos anos. O que Jesus faz com a gente é que quando a gente olha para as pessoas sem esperança, Jesus ele troca. Ele coloca nas pessoas, né, a esperança que nós não tínhamos quando nós não tínhamos Jesus. Todos nós estávamos perdidos. E Jesus fala, esse tem esperança, porque vai crer em mim. Né? Então, quando a gente olha para as pessoas na rua, a gente não sabe, a gente não conhece, mas nós sabemos que Deus pode transformar aquela vida. Jesus pode pegar aquela pessoa e transformar. E Raabe era esse tipo de pessoa. Raabe era uma prostituta, que ninguém dava nada por ela. Dentro de Jericó, né, era aquela pessoa desprezada, né? Mas Jesus olhou para Raabe e ela foi uma pessoa que está, né, no livro da fé de Hebreus. Uma pessoa que creu, né? O trabalho de Jesus é trocar etiquetas, né? Nos dá uma esperança, nos dá vida. A graça de Jesus atinge a todo ser humano, a toda pessoa. E Raabe é essa pessoa. Olha que interessante, eu vou ler a parte de Raabe lá em Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. O que acontece é o seguinte, eles estavam saindo do deserto, né, e indo para a Terra Prometida. Na Terra Prometida tinha uma cidade chamada Jericó, que era uma cidade toda murada, né? E Moisés fala assim, manda 2 espias, pessoas que vão lá e observar a cidade, como que a gente pode entrar nessa cidade e conquistar essa cidade. E aí ele manda 2 espias, 2 homens, secretamente lá. E esses homens chegam em Jericó, e entram em Jericó, e foram, pois, na casa de uma prostituta. É interessante, né? Porque talvez seja o lugar mais seguro dentro de uma cidade, é um lugar onde tem uma prostituta, porque todo mundo, ninguém vai ligar para aquele lugar ali, todos os homens vão ali mesmo, né? A maioria dos homens sem vergonha, né? Sem envergonhado. Aí ia na casa dessa mulher, e aí fala assim, de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo, andai e observar a terra de Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. Pousaram ali, então deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram alguns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair esses homens que vieram a ti e entraram na tua casa, pois vieram espiar a nossa terra. E a mulher, porém, havia tomado escondido os 2 homens, disse, é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém, eu não sabia de onde era. Eu, havendo fechado as portas, tal, no escuro e tal, mandou ir embora, né? Então, ela conta uma história que não é verdade.
E a gente fica pensando sobre a questão da mentira, né? Mas Deus, ele tem um padrão com relação a isso, né? Lá, quando Moisés ia morrer, ia nascer, o faraó falou para ele: mata, para as mulheres que eram parteiras, mata o filho se for homem, né? E as parteiras mentiram, porque existe um padrão moral de Deus acima de todas as coisas, né? Eu sei de uma história da Corem Ten Boom, que na Segunda Guerra Mundial as pessoas iam na casa dela e eles construíram um quarto secreto. E eles escondiam judeus e faziam com que os judeus fugissem fugissem com vida, né, da perseguição dos nazistas na época. E o padrão moral está acima dessa questão, né? Porque os nazistas chegavam até alguém escondido na sua casa e eles falavam não, né? Porque ali estavam mexendo com vidas. E essa mulher, ela creu que Deus era muito poderoso. Então ela mentiu, ela escondeu eles no eirado, que é em cima. E aí os homens foram embora. E olha que interessante, no 8 fala assim: antes que os espias se deitassem, foi com ela ao eirado. E lhes disse: bem sei que o Senhor... E aí que está a fé de Raabe. Aquele povo de Jericó escutava as histórias do povo de Israel. Eles fugiram do Egito, o mar se abriu, né? Eles foram alimentados no deserto. Todas essas histórias ela sabia, e o povo de Jericó sabia. E ela falou: peraí, esse Deus, ele é poderoso. Não é um Deus qualquer como esse que a gente crê aí, é um Deus poderoso. E ela fala assim: o Senhor vos deu essa terra, o Senhor vos deu essa terra. Ela creu, e que o pavor e imundícia caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados. Então todo mundo está com medo, porque essa terra foi dada por Deus a vocês, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, diante de vós, quando saíres do Egito, e também que fizestes os 2 reis amorreus. E aí ela vem contando a história. É interessante, né? História que são verdadeiras do povo de Deus, e ela começou a contar para eles. Ela não era israelita, mas ela creu no Deus de Israel. Ela creu num Deus vivo e verdadeiro que muitas pessoas rejeitam. Mas ela manifestou a fé dela sobre esse Deus. E olha o resultado. Josué 6, 22 a 25. É que eu acho que eles falam para ela assim: olha, Raabe, faz o seguinte, nós vamos sair daqui, nós vamos conquistar essa cidade, coloca tipo um lenço vermelho, que quando a gente chegar para destruir a cidade, a sua casa será preservada. E tudo que é seu, coloca dentro da sua casa, que nós não vamos matar ninguém da sua família. E no 22, no 6:22 diz assim: então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai-a de lá, com tudo quanto tiveres, como lhes juraste. Vocês prometeram, vocês vão cumprir, né? Então entraram os jovens espias, tiraram Raabe, seu pai e sua mãe, seus irmãos e tudo que ela tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acompanhavam para fora no arraial de Israel. Ela foi preservada, ela e toda a casa dela. Por quê? Porque ela creu. E porque ela creu, ela agiu. Porque ela creu, ela protegeu os espias. E tudo o que aconteceu na vida dela foi por fé e por crer, ela agiu. A fé que age e transforma, né? E a gente sabe que Raabe, ela casou com um homem chamado Salmão. E Salmão, eles tiveram um filho que casou com uma mulher chamada Ruth, né? E Ruth foi a avó de Davi, o rei Davi. Você vê como que Deus cuida, restaura e transforma? Então Raabe não era mais prostituta, porque a partir do momento que ela creu em Deus, essa vida dela de prostituição morreu. Ela era uma nova criatura, né? Então, Deus, quando entra na vida de uma pessoa, Ele gera vida, preservação de vida, transformação de pessoas. Esse é o Deus que a gente, como nós como cristãos,
temos que oferecer para as pessoas que estão aí fora, que não conhecem. Mas para a gente falar desse Deus, nós temos que ter credibilidade. Quando Raabe reúne os parentes dela, todas ali na casa, eles creram no que ela falou. Ela tinha certeza que Deus ia conquistar Jericó. E ela convenceu os parentes, pai, mãe, tudo, que aquele Deus era poderoso para isso. E toda a casa dela foi preservada por isso. A fé que é ativa, ela é transformadora. Não só na minha vida, mas na sua vida também. Se você é o único da sua família que crê, saiba que você pode ser usado na vida da sua família. Se você é um jovem que crê no Evangelho, e seu pai, sua mãe não quer saber, mas sabe que a partir do momento que você tem fé em Cristo, você começa a ser transformado por Ele. Se você usava droga, não usa mais. Se você era desobediente, não é desobediente mais. Assim que começa. Seus pais vão olhar para você, mas o que aconteceu com esse menino? Alguma coisa aconteceu. Para melhor. Para melhor. Né? Se você não faz nada, não ajuda sua mãe em nada, você começa a agir e a sua vida, e através da sua vida, seu pai e sua mãe começam a se admirar. Né? Se você é um marido que creu no Senhor e a sua esposa não crê, ela começa a olhar pela sua vida e começa a falar, é isso que eu quero para mim. Se você é mulher, seu marido não crê, a sua ação, a sua atitude tem que ser transformadora a ponto dele enxergar e crer nesse Deus. Né? Assim que o Evangelho cresce, através de pessoas que ninguém dava nada por elas, mas que são transformadas. Né? Tanto Abraão como Raabe, eles precisavam de um mesmo Salvador. Abraão, apesar de toda a pompa e tal, ele era idólatra, religioso, mas ele precisava do mesmo Salvador. Raabe, prostituta. O C.S. Lewis, ele fala uma coisa seguinte, que às vezes o Evangelho é mais fácil de alcançar uma prostituta ou uma pessoa pervertida do que uma pessoa religiosa. E às vezes isso é verdade. Mas o Evangelho é para todos. O nosso Senhor convence todos, né? Abraão e Raabe representam o povo de Deus, transformado por Deus. Aquele que está em Cristo é a nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Assim diz a palavra. Você está em Cristo? Agora, a sua vida em Cristo tem impactado as pessoas que você convive? É isso que você tem que entender. Não adianta viver a vida toda sua pelo seu testemunho próprio, sem Cristo. Não vai impactar ninguém. Eu não preciso da igreja, não. A igreja, eu vivo a minha vida cristã conforme eu quero. Isso não é fé genuína. Isso não é fé transformadora. As pessoas têm que olhar em nós e falar, esse parece com Cristo. Esse realmente tem uma vida diferente. Ele age de uma forma que a gente não age, né? Ele suporta as dores, as dificuldades que todos nós temos com perseverança, porque ele tem uma fé diferente, né? Para a gente pensar um pouco, que tipo de fé você tem revelado para as pessoas? Você que está aqui. Você já creu em Jesus? Você já entregou a vida para Ele como um único e suficiente Salvador? Não é religião que salva, não é a igreja que salva, é Jesus Cristo, uma pessoa. Só Ele salva, só Jesus Cristo, ninguém mais. Né? Raabe creu nele, Abraão creu nele, Moisés creu nele, né? Paulo creu nele, Pedro creu nele, né? O pessoal de Moçambique creu nele. Todos nós que somos cristãos cremos no mesmo Deus. É interessante que uma vez eu estava lá em Virgínia, um cara que eu conhecia muito pouco, né? Eu estava com um tio da minha esposa e a gente estava conversando e chegou esse rapaz. E ele falou para mim assim, olha, queria falar para você uma coisa. Eu sei que você é cristão, eu creio em Jesus, eu entreguei a minha vida para Ele.
E eu fiquei tão contente, eu abracei ele me abraçou, e aí a gente começou a conversar, e o tio da minha esposa ficou, mas parece que esses caras se conhecem há muito mais tempo do que nós. A comunhão que eles têm é uma coisa tão estranha. Ele ficou assim olhando, depois ele falou, você já conhecia ele? Eu conhecia meio de ouvir falar e tal, mas para vocês aí que são de Virgínia, é o Laércio. Parece que ele conhece o Laércio há tanto tempo, e nós conhecemos muito mais, eu conheço muito mais o Laércio está conversando com ele como se fosse irmão. Porque aquele que está em Cristo faz parte da família de Deus. Não é religião, eu tenho uma religião. Não, eu pertenço a Cristo. Eu pertenço a Cristo. Raabe pertencia a Cristo. E ela já não mais prostituía, né? Qual que é o diagnóstico da sua fé? Você tem uma fé morta, que não altera, não muda nada, né? Você é bom com aqueles que faz bem para você, mal com aqueles que faz mal? Ou você ama o seu inimigo? A fé transformadora de Jesus, ela é tão transformadora que ela nos coloca desafios impossíveis de um homem comum vencer, só com Cristo. Você consegue amar uma pessoa que te fez mal? Jesus amava. Jesus na cruz, ele olhou para aquelas pessoas que estavam ali escarnecendo e falou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o nosso mestre, né? Então, Tiago, ele está avaliando a sua fé, a minha fé, como que eu sou diante de Deus, né? A sua fé tem levado você a arrependimento e mudança de vida? Uma coisa para a gente pensar. Uma coisa para a gente pensar. Sabe o lugar onde que a gente testa mais a nossa fé? Dentro da nossa casa. Porque dentro da nossa casa, a gente age com a nossa esposa como o velho homem. Porque a gente sabe que a esposa, né, dá uma patada na esposa, ela vai me perdoar. Eu sei que ela tem que me perdoar, se ela não me perdoar, né? Mas hoje as coisas, o casamento estão se desfazendo porque não tem mais perdão. Por que casamentos cristãos estão se desfazendo? Né? Não era bom cristão se separar. Não é essa a vontade de Deus. Mas que o pessoal não exerce fé conforme Tiago está falando. O medo e o temor de Tiago era que esse povo não agisse conforme o mestre. E nós, como igreja, a gente tem que olhar para o Senhor Jesus e falar, pelo amor de Deus, será que essa semana eu agi conforme a vontade de Deus? Qual é o diagnóstico para nós, né? Como que as pessoas que convivem com a gente olham para a gente e enxergam a nossa fé? Como que nossos filhos olham para nós? Será que a gente está falando uma coisa e não fazendo? Vamos orar? Vamos colocar nossa vida diante de Deus e pedir para Ele avaliar a nossa fé. Avaliar a minha e a sua fé. E também uma coisa que eu queria fazer para você hoje que veio aqui, que você ainda não veio aqui sentindo como Raabe, né? Como uma pessoa que ninguém olharia com os olhos de amor. Você acha assim, não é possível que Deus olha para mim e me ama. Não é possível que Deus se importa comigo, né? Se você veio aqui e fala assim, eu não sei, eu acho que a minha fé não é essa fé. Então o desafio para você hoje é entrega a sua vida para o Senhor Jesus. Fala, Senhor Jesus, eu quero crer no Senhor e quero que o Senhor me transforme. Não só de mente, mas de coração, né? Romano fala assim, que com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer, né? Tem um pastor que fala que a fé está a um palmo, né? Da boca ao coração. Se com tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração eu creio, então você será salvo, né? Mas essa fé que realmente transforma, não só intelectual, mas uma fé que vai fazer com que você pratique o amor ao Senhor, o amor ao próximo, transformador. Então, se você nunca fez isso, saiba que Jesus está te chamando, né? Pela graça, vem a mim. Todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O chamado de Cristo é para nós, para que a gente creia e entregue a vida dele para o Senhor, né?
E você que já creu, você tem certeza, a convicção que você creu, mas a sua vida não está sendo frutífera. Coloque a sua vida diante do Senhor e fala: Senhor, toca na minha vida, faz com que eu viva na plenitude do Senhor. Santifica a minha vida para que o meu testemunho seja de alguém que te ama acima de todas as coisas. Esses 2 desafios para nós essa manhã. Baixa sua cabeça, eu queria orar por você. Ninguém vai estar te olhando, tá? Raabe estava lá em Jericó, ninguém estava olhando para Raabe. Mas Deus enxergava Raabe. Deus sabia que o coração dela precisava dele. E ela realmente se entrega a ele e ele transforma a vida dela. Tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus hoje, nessa manhã? Levanta a sua mão, onde você estiver. Se tiver alguém aqui que nunca fez isso, quer entregar a vida para o Senhor, fala: Senhor, eu quero entregar minha vida para o Senhor, eu quero crer no Senhor e viver para o Senhor. Tem alguém? Levanta a sua mão, se tem alguém aqui. E se você está vivendo uma crise de fé, né? Tiago fala assim: aquele que tem crise de fé, peça a Deus que Ele possa tocar na sua vida e você cresça na fé. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar uma canção. E se você quiser vir à frente para a gente orar junto, tá bom? Com crise de fé ou entregando a vida ao Senhor nessa manhã. Saia do seu lugar, vem à frente, não tem nenhuma coisa mística nisso, é só um passo para dizer: Senhor, eu quero caminhar com o Senhor, de acordo com a tua vontade, com o teu propósito. Amém?